Lucas 14, 26, é aquela passagem que diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está muito próximo de Abraão, da atitude de Abraão. Porque o que Abraão fez? Pai da fé, aquele de quem a gente herda a prosperidade, porque nós estamos chegando à prosperidade. Ele deixou o pai e a mãe e a família dele e tudo que ele tinha, tudo que ele era e o nome dele. Então Jesus está criando um link com Abraão, não com o liberalismo, que nem entende essa passagem. Dificilmente você vai numa igreja moderna e eles vão tocar nesse assunto, porque é uma coisa que, se você não entender dessa forma, não tem entendimento. Como é que você vai deixar a sua família? Já teve gente que saiu dessa igreja. Eu fui falar essa palavra: eu não vou largar minha mãe nem meus filhos para ser crente. Esse homem é fanático. Então, só tem essa maneira, Eduardo, de entender essa passagem. Como é que Jesus manda você largar sua mãe? Manda você largar seu... Não, Jesus não manda. Jesus está fazendo uma alusão, está criando um link entre a fé que ele aprova, que ele busca no homem, com a fé de Abraão. É a única maneira que tem, Alex, de entender isso. Que dia que Deus vai mandar você separar de sua mãe, separar de seu filho? É muito doido esse negócio. A única maneira que tem de entender isso é criando um link entre a atitude que Jesus recomenda com a atitude de Abraão, que foi o que Abraão fez. Vocês concordam comigo? Tem sentido? Então vamos a outra aqui. Mateus capítulo 10, versículo 37, por favor. Mateus 10, 37. Não é a mesma coisa, Mateus 10, 37, é a mesma coisa. Coloca para mim Deuteronômio 33, 9. Isso aqui é um sacerdote, é o Levi, a origem do sacerdócio, o primeiro sacerdote. Ele se separou completamente de seus pais e alguns filhos que seguiram o caminho da idolatria. Ele era um israelita e ele simplesmente se separou completamente dos pais e de alguns filhos que seguiram o caminho da idolatria. Então, é novamente Jesus fazendo um link, o Velho Testamento se encontrando com o Novo Testamento, através desses personagens. A questão do jovem rico, que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 26, e Lucas 18, 18. Jesus disse para aquele jovem: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, depois vem e me siga. É a mesma coisa que Abraão fez. Ele deixou tudo para trás e seguiu a direção de Deus por um caminho desconhecido. Cria-se um link, Jesus reforçando, certo? O ideal de fé que ele busca no ser humano. Se você pega João 4, 23, você vai ver Jesus dizendo que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você pega Lucas 12, 31, você vai encontrar escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Certo? Buscar em primeiro lugar significa deixar todas as outras coisas em segundo lugar, ou em terceiro lugar.
Não é verdade? Então, a fé ideal não é a fé que move objetos, não é a fé que abre porta, não é a fé que é maior, que dispensa glorificar a Deus. A fé, certo? A fé ideal é a fé que se submete a Deus. É a fé que prioriza Deus. E se você não tiver uma fé definida, você não consegue isso. Priorizar Deus, a gente quer receber de Deus para deixar para os filhos. A gente não quer colocar Deus acima dos filhos. A cultura religiosa é essa. Nós queremos que Deus nos faça acumular bens nessa terra. Aí Jesus fala: não acumuleis bens nessa terra, onde a traça corrói e a ferrugem consome. Certo? Mas acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Doutrina de Cristo. Então, o que é que Jesus tem mais relação? Com o liberalismo, de falar: Deus é o dono do ouro e da prata, você nasceu para ser cabeça, Deus vai te dar os tesouros escondidos que ainda não foram descobertos, porque você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Onde é que Jesus está mais afinado? Com Levi, com Abraão, com Cristo, com o Evangelho, dentro dessas prerrogativas, ou com o liberalismo religioso da igreja moderna? Jesus, estou falando de Jesus, certo? Você vê Mateus 25, 21, olha se não é a cara de Abraão. Aí você fala: você está sonhando, você está precisando de um bom serviço, mas onde é que você está vendo isso? Olha só: ser fiel no pouco e te coloco sobre muito. O que Abraão fez? Imagina o início dessa peregrinação de Abraão. Sair ali no meio da parentela, de perto do pai, de perto dos irmãos, de perto das irmãs, com a sua bela mulher. Uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás. No pouco. Ele saiu no pouco, no nada. Imagina a crítica. Então, ele quebrou essa tradição. E as fofoqueiras, né? Aquelas viúvas, vai morrer, não vai durar não mesmo. Os baduínos, imagina, a primeira tempestade ali, né? Tempestade no deserto é cruel, meu irmão, não é brincadeira não. Desonrou o pai, né? Então, o que ele fez foi cruel, foi terrível. Agora Jesus está falando aqui para esse jovem: vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Olha se não é a mesma coisa que Deus falou para Abraão. E Abraão fez, e o jovem rico não fez. Não é a mesma linha de raciocínio, Alex. É a mesma coisa. É muito diferente da pregação liberalista agora, das igrejas de preto. Aquela parábola do tesouro escondido, Mateus 13, 44 a 46. Então o cara descobriu o tesouro que alguém tinha enterrado, e ele cobiçou aquele tesouro, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro apurado, foi lá, comprou a terra na qual estava o tesouro. Vendeu tudo que tinha. A fé ideal, a fé de Abraão. Entendeu? É muito interessante esse negócio. Abraão deixou
deixou tudo que tinha para trás e saiu rumo ao desconhecido pela fé. Mas com o tempo, o tesouro vai prosperando na vida de Abraão. Com o tempo, as coisas vão